Olá, personas. Estou aqui para falar para vocês sobre o que danado é este dano verdadeiro. Veja, muitas análises que eu vi falando sobre o desbravador da recordação e que falavam em questão do dano verdadeiro, muito foi falar sobre dano verdadeiro, mas meio que, tipo, não entendi qual é que era o tchan do negócio. Porque quando a gente pega o desbravador da harmonia, quando ele veio com super quebra, todo mundo diz, ele só habilita super quebra, ok. Mas qual era o tchan da super quebra? O tchan da super quebra é que você dá um dano fora dos parâmetros normais. Porque ele praticamente dobra ou triplica, dependendo do personagem, o dano que você daria normalmente sem aquilo. O da recordação foi falado que seria o dano verdadeiro e tudo mais, mas ele meio que, quando você não abre os olhos, você percebe, você acha que ele vai ser, ou ele, no meu caso ela, né, vai ser simplesmente uma Brônia melhorada ou um Sunday de pobre, porque esse protagonista da recordação vai dar um pouco de taxa, muito dano crítico, vai avançar a ação e tudo mais. Só que pra mim, pelos testes que eu tava fazendo, e assim, quando eu digo teste, é tipo, será que aquilo acontece com esse boneco? Aí eu fui lá e vi. Eu não faço Theorycraft, eu não gosto de Theorycraft porque eu simplesmente não tenho vontade. Não vejo valor nisso, a não ser que seja tipo pra você dizer, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Se aprofundar muito mais do que isso, não é a minha praia. Então, como não é a minha praia, eu não posso fazer muito com relação a isso. Mas vejam, vamos voltar pro básico. Quando a main está com 100% de carga, ela dá esse buff chamado de dano verdadeiro, que equivale a... Aqui está dizendo 30%, mas quando vai de fato para o jogo é 50% de dano verdadeiro para o personagem que você selecionar. Como que você aplica o dano verdadeiro? Você aplica o dano verdadeiro quando o inimigo ataca e ele diz que é por instância de dano. Então ele vai causar uma instância de dano verdadeiro sempre que o aliado que tem o buff do dano verdadeiro der uma instância de dano. E aí, a minha questão foi, o que danado é a instância de dano? Porque nunca foi falado sobre isso antes. Tipo, personagem tal dá 3 instâncias de dano. Não, não foi dito isso. O que eu percebi e que é interessante e que me abriu um pouco os olhos para esse protagonista é o seguinte, que essa instância de dano é o que em outros jogos a gente chamaria de hit. Por exemplo, se a gente for pegar um Street Fighter, o Hadouken ele tem 3 ou 4 frames de hit do golpe que ele dá. Então, se você defender esses hits, você não tomaria o dano desse Hadouken, por exemplo. Em jogos tipo Devil May Cry é a mesma coisa. Tem arma que quando você ataca uma vez o inimigo, mas o dano que o inimigo vai receber vai ser de 2 ou 3 vezes esse dano, na verdade. Então não vai ser um dano único, vai ser vários danos. Então a questão aqui é, o dano verdadeiro ele é muito útil em quais tipos de personagens? Então, vamos voltar aqui para essa batalha, que eu estou na batalha aqui no universo simulado, mais difícil de todos, para poder dar uma facilitada para a gente aqui. Vamos ver aqui. Esperar carregar. Então, ó, vamos ver aqui as instâncias de dano. A gente tem, ó, na Herta grande ela deu o ataque básico, deu uma instância de dano. Na Hertinha ela dá, ó, 2 instâncias de dano nesse ataque. Se eu fizer isso aqui de novo, já vai 100%, vai. Então, se eu buffar a Ertona agora, ela vai estar com dano verdadeiro, ó. Como eu tinha dito, ó, 50% de dano verdadeiro, não é 30%, é 50%, porque ela está no nível máximo. Então, ó, vamos ver como é que isso funciona, ó. Se eu, como eu tenho aqui 2 perícias, vamos fazer assim, ó. Se eu puxar a perícia dela, ela vai bater 1, 2 ou foi 3 dano de dano verdadeiro. Vamos lá. Agora o Supremo, ó. Quantas vezes o Supremo acerta cada inimigo? Então, ó, ele vai dar um hit, um dano verdadeiro, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada inimigo daria um hit a mais. Ou seja, se tivesse 5 inimigos em campo, seria 5 hits. Cada um desses 5 hits seria cada hit com dano verdadeiro. Ou seja, é como se eu estivesse dando 5 hits com 100% de dano e mais 5 hits com 50% do dano original. Então, se eu tivesse 100 em cada um dos 5 inimigos, daria 500 mil. Então, eu daria a mais uma coisa entre 250 mil, mais ou menos. Considerando que todos os ataques critaram do mesmo jeito, então, assim, vai variar. Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó, também uma instância agora, ó. Por que que, pra mim, eu acho mais interessante o protagonista da harmonia no time da Herta, ó. Quantos hits ela vai dar? 1, 2, 3. 4 hits. Ela dá 4 hits. Só que são 4 hits em área. Em área não, né? Que ela vai abrindo o leque de ataque dela. Então,
ela vai dar um primeiro dano no primeiro personagem. Não deu pra... Então ela vai dar o primeiro dano no primeiro personagem, o segundo dano nos três personagens do centro, né? Então o que ela já deu primeiro vai receber 2 dano, o que estão do lado dele vai receber 1 dano cada, e aí o último vai ser em todos os inimigos. Então vai ser no inimigo do meio central vai dar 3 e nos outros vai dar 2, mais ou menos assim. Então ela vai dar uma quantidade maior de hits, ou seja, vai ativar mais vezes o dano verdadeiro. E por acertar mais vezes o dano verdadeiro, ela vai dar mais dano. Isso quer dizer que qualquer boneco que você tiver no jogo e que der mais de um hit por ataque, vai ser um personagem que vai ter utilidade para este dano verdadeiro. Ou seja, você pode querer dizer, porque eu fiz alguns testes aqui com os personagens antigos que eu tenho, que são DPS, mas eu não tenho muitos personagens antigos, que se aproveitam do protagonista de fato, porque, como eu disse, ele é quase que um Sunday de pobre. Então não adianta eu pegar e botar no time de quebra, por exemplo. Não adianta eu botar no time de Kafka, de Dot, por exemplo, porque não faria sentido. Eu testei com alguns bonecos de PS de taxa de dano crítico que eu tinha, e eu não tenho todos. Por exemplo, o dano Nai eu não tenho. Então não tem como fazer o teste com os hits do dano Nai. Mas eu tenho alguns outros bonecos que eu consigo fazer isso. Então eu testei. Eu testei com a Acheron, eu testei com a Jingliu, por exemplo. No caso das duas, como as duas dão muito hits, no caso da Acheron ela vai dar 9 a 10 golpes em todos os inimigos. Então ela vai dar mais ou menos uns 18 golpes no geral, em todos os inimigos. Então ela vai ter um aumento de dano considerável com base no dano verdadeiro. Só que, claro, tem aquele problema de que a Acheron tem que ter 2 na existência. Então você teria que ter pelo menos a Acheron E1 ou E2, se não me engano, já que ela não precisaria ter 2 na existência, ela precisaria ter só 1, e por isso muitas pessoas que têm a Acheron nessa condição, elas colocam a Bronya, por exemplo. Nesse caso você poderia tirar a Bronya e botar o protagonista da recordação no lugar, que seria muito melhor até porque aumentaria a taxa e não só o dano crítico da Acheron, que também é um personagem meio complicado para manter aquela taxa boa e o dano bom também. Então, talvez, como a gente tá tendo muita discussão sobre power creep e tudo mais, blá 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 blá, power creep, a Royal tá sendo desumilde, talvez, justamente por ver que os bonecos de DPS e taxa de dano mais antigos não estão funcionando 100%, eles tenham pensado em botar a protagonista de recordação como um suporte substituto ou um duplo harmonia para um time de DPS e taxa de dano. Porque, por exemplo, você não invalida a Bronya, por exemplo, nesse time, já que o protagonista economiza muito a questão de perícia, enquanto a Bronya gasta muita perícia. Então você poderia manter as duas ali para dar um over damage, um over buff de dano crítico, por exemplo. E aí você aproveitava um pouquinho da taxa também e aumentava um pouco mais o dano, justamente por ter o dano verdadeiro. Porque, por exemplo, a Jingliu, o Supremo, ela não bate muito, né? Ela bate um hit só em cada inimigo, ela só bate em 3 inimigos. Mas na perícia dela, ela bate 7 ou 8 vezes, ou era 10, em 3 inimigos. Então, se cada inimigo tiver uma média de 7 hits, ela, na verdade, bateu 21 hits, ou seja, ela bateu 21 vezes de dano verdadeiro nos inimigos. E como você consegue usar até 4 a 5 perícias dela, então e ela vai muito rápido, né? Já que ela ganha muito buff. E ela ganha muita taxa também. Então facilitaria muito para você deixar ela tipo 90 ou 100% de taxa com 300% ou 400% de dano crítico. A protagonista aqui mesmo, se não me engano, eu não sei se eu tô com um buff aqui no universo simulado para aumentar a taxa, né? Pra aumentar dano crítico. Eu acho que eu tô com um pouquinho. Mas tipo, ela ficou com 425. Se ela for buffar em cima disso, ela vai buffar muito mais do que o normal. No caso aqui, não tá tanto, né? Não sei porque tem uma coisa errada aqui. Mas, enfim, ela vai buffar muito mais. Vai estar muito mais bem buffada, no caso de dano crítico, do que estaria com a Bronya, por exemplo. E aí facilitaria mais para a build desses bonecos mais antigos. Então, talvez, de fato, a gente tenha um power creep da Bronya. Mas que não é o Sunday, porque o Sunday ele roda melhor em times que a Bronya não roda. Você só pode ter power creep de um boneco se você simplesmente pega um boneco e substitui e não muda nada. Tipo o que aconteceu no caso com a Clara e da Yun-Li. Porque no time da Clara, você botar a Yun-Li no lugar da Clara dá a mesma coisa. Se não for melhor. O time da Yun-Li também é a mesma coisa. Você pode, é literalmente o mesmo time, joga do mesmo jeito, faz tudo igual. Enquanto que para outros bonecos não funciona assim. Só que neste caso, a gente tem de fato um buffer que faz a mesma coisa que a Bronya,
no mesmo nicho de buff, no mesmo nicho de harmonia. Só que no caso da protagonista ela vai ser da recordação, né? Então, a gente pode dizer que, de fato, a Brona foi power creepada. E para você usar, para mim pelo menos, se você quer usar o protagonista de harmonia no seu melhor momento, assim, quais são os personagens que você vai ter que usar e fica assim, é o melhor time possível. Você vai pegar os times que tem personagens que batem muito hit. E eu digo isso por quê? Porque pode ser que daqui pra frente o negócio não seja recordação. Por quê? Porque se fosse, se o negócio fosse, o meta agora é de invocação, não justifica o fato que na próxima atualização não vai ter nenhum personagem de recordação, nem rank, nem 3 estrelas vai ter. Então não faz sentido você dizer que o meta agora vai ser recordação, só porque tem a águia e o protagonista de recordação. O que faz mais sentido pra mim é que o meta da 3.x, porque aí eu não sei se vai, até quando vai ser, né? Que pode ser igual a Acheron foi meta por um bom tempo de chegar ao time de quebra. Pode ser que o meta de fato dessa primeira metade da 3.x vai ser de fato o dano verdadeiro. E não a recordação de fato. A recordação provavelmente vai vir na segunda metade da atualização. Então, os próprios personagens, o Maide, a Tribe, inclusive a Tribe também se favorece do dano verdadeiro, já que ela bate muito. E eu não sei se o dano verdadeiro vai pra todo mundo, né? Mas, sei lá, às vezes no universo simulado dá uns bugs maluco. E aí eu aproveito esses bugs malucos pra deixar todos os personagens dando vários danos, com dano verdadeiro. Mas enfim. Então, o negócio é, você tem que ter um personagem que bata muitas vezes. Quanto mais o personagem bata, mais vai ser útil o buff. Porque esse buff vai se acumular, vai sair, né, pela rodada do aliado. Então, quanto mais rápido você carregar isso, melhor. E por mais que você usando isso não seja tão bom, mas você mantendo sempre carregado, vai ser sempre útil para você fazer isso. Então, se vai acabar na velocidade que o aliado que você está colocando esse ataque, esse buff vai acontecer, você pode, por exemplo, pegar um personagem e você tira a velocidade dele. Porque se acabar na rodada do personagem, talvez, que eu não testei isso ainda porque me vai essa ideia agora. Mas, por exemplo, se a gente tá falando da Clara e da Yun-Li, talvez o buff com elas dure mais ainda, porque elas são personagens que são muito lentas, elas são feitas para ser lentas e para bater muito fora do turno delas. Então, talvez esse buff seja útil para elas também. Não testei porque minha Clara tá horrível. Ela tá tipo com 420 de dano. Então, não tem condição de rodar nada com ela, testar nada com ela, mas enfim. Então, isso é o dano verdadeiro, gente. Talvez seja a melhor mecânica para conter o power creep, já que muito personagem de DPS, antes de for pegar o dano Unai mesmo, quando ele bate na perícia dele, ele bate 8 ou 10 hits, talvez até mais, se você for contar os três inimigos. Mas enfim, pelo menos em um boneco ele deve bater de 8 a 10 vezes por perícia, então ele vai dar muito dano. Infelizmente eu não posso testar isso, né? Mas essa informação vai ser útil para alguém em algum momento. Até porque vai que os próximos personagens que vai vir rodam muito bem com a protagonista de recordação, justamente porque eles dão tipo 20 ataques no geral. Tipo, a Erta fica muito melhor com a protagonista de harmonia do que com outros buffs, tipo a Bronya ou a Sparkle. O Sandy eu não tenho, então não tem como eu saber. Mas provavelmente seria melhor botar os dois do que se fosse fazer zero ciclo, por exemplo. Seria as duas, a Erta e a Jade, com o Sunday e a protagonista de harmonia, pra ficar os dois puxando o tempo todo ela pra frente, daria pra fazer zero ciclo. Então, enfim, façam com essa informação que vocês quiserem. Espero ter ajudado alguém. Valeu, falou e sejam gentis nos comentários.